Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Ayla, sou do time comercial da Rio Ave e hoje estou aqui com Samuel Godin. Né? Isso, Samuel, a gente está aqui nesse momento para falar um pouquinho sobre a Carpe Diem, né? Seja muito bem-vindo, Samuel. Muito obrigado, super feliz de estar aqui com vocês, né? Conversar sobre esse produto super especial e que a gente tem a oportunidade de estar ajudando, somando, trazendo um pouco mais de informação também da melhor forma possível para os envolvidos nesse projeto, sejam investidores, corretores, tudo que faz o ecossistema do Vivan acontecer. Perfeito, pessoal. Então, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre as tendências de mercado, né? Um pouquinho sobre o short stay que vem tão forte aí nos últimos tempos, né, Samuel? E o Samuel vai ter um tempinho aí com vocês para falar um pouco sobre o que é a Carpe Diem, né? Então, fala um pouquinho, Samuel, qual é o objetivo da Carpe Diem, né? Qual é os serviços que vocês entregam, os diferenciais que vocês querem agregar ao Vivan Residência? Legal, Ayla. Importante até para contextualizar a Carpe Diem é falar o setor e em que mercado que a gente está envolvido, né? Perfeito. O mercado de locação de temporada, short stay, ele teoricamente não é novo. Várias pessoas já alugavam seus apartamentos, só que antigamente você tinha que conhecer um dono, ligar para ele, pegar uma indicação, aí você recebe um e-mail com um contrato, imprime, assina, aquele negócio hoje bem demodê, né? E eu acho que com o avanço do Airbnb, das tecnologias como Airbnb, Booking, fica bem mais fácil explicar o nosso negócio. Porque esses portais mundialmente conhecidos trouxeram esse novo mercado junto com eles, que é aquele mercado, poxa, eu quero investir, quero surfar essa onda da locação de temporada, mas sou profissional, liberal, tenho uma agenda corrida ou tenho um cargo XY que eu não consigo cuidar dessa rotina de deixar meu apartamento pronto, cuidar do hóspede 24 horas, mas ainda assim eu quero investir em uma coisa segura, imóveis, estamos falando de imóveis, ninguém discute. Totalmente. Né? Então, assim, quer investir em imóvel, quer ver a valorização do imóvel acontecer ao mesmo tempo que ele opera uma locação temporária e ganha dinheiro com o uso desse imóvel. E tem muito perfil de gente que, peraí, eu quero investir porque eu quero valorizar o imóvel e eu quero alugar. Então, é o investidor. E eu tenho aquele outro perfil, que é aquele proprietário, que ele vem para Recife às vezes, ele tem um negócio aqui em Caruaru, um negócio ali em Petrolina, tem que estar em Recife de vez em quando e quer ter uma base. Perfeito. Só que essa base geralmente é subutilizada por ele não fica o tempo todo, então ele resolve, peraí, então quando eu não estiver usando o meu apartamento, eu vou deixar ele como se fosse um hotel, vai estar girando com hóspedes e tudo mais. Junto o útil ao agradável. Junto o útil ao agradável e num tipo de operação que ela é relativamente complexa. Imagina você tem que saber quem é que você está colocando dentro do seu apartamento, você tem que conectar em diversos portais como Booking, Expedia, Decolar, Airbnb, ao mesmo tempo gerenciar preço, saber o que está acontecendo. E aí sai um show em Recife, uma festa super boa perto do empreendimento. O preço tem que subir rápido. Com certeza. Então, não dá para o proprietário olhar. Está mapeando isso tudo ao mesmo tempo. Para mapear isso tudo, né? Então, até porque é um investidor, é um empresário, não consegue tocar isso. Então, pela demanda que o próprio Airbnb e Booking gerou para o mercado que o Airbnb e Booking abriu, a gente lançou em 2018 a Carpe Diem Homes. Nós olhamos esse mercado nos Estados Unidos, a gente viu o que estava acontecendo nos condomínios ao redor de Orlando, ao redor dos parques, que os condomínios eram construídos para isso. O proprietário comprava, mas não operava, então depois que comprava ele atravessava a rua até a administradora mais próxima ali, deixava com eles e era isso. Então assim, a gente fez e trouxe, mas tropicalizamos, né? Porque não dava para trazer ipsis literis um modelo americano ou um modelo europeu. Fui para Lisboa, vi o que acontece lá no processo com a melhor tecnologia possível. E a gente trouxe em 2018 a Carpe Diem Homes para o Nordeste, especificamente para o Nordeste, que a gente acredita no turismo. Perfeito. E a nossa missão é reinventar esse turismo com muita tecnologia, levando para o hóspede ali uma comodidade e para o proprietário a rentabilidade. Com certeza. Mais uma vez, juntando o útil ao agradável, demais, né? Então, os dois. O objetivo, basicamente, é trazer essa praticidade, né? Que combina muito quando a gente fala de Vivan Residência, né? O Vivan é um residencial com serviços diferenciados e aí a gente agrega justamente o que a Carpe Diem entende melhor, né? Trazer essa facilidade, trazer essa praticidade. Isso. E eu te digo uma coisa, assim,
parece até simples, né? O pessoal, não, eu vou conectar no Airbnb aqui, meu filho faz o sobrinho, tudo bem. A gente entende que tem perfil para tudo, proprietário que quer gerenciar por conta própria, super entende. Só que esse mercado, no momento em que ele fica tão mais conhecido, acontecem novos processos que é necessário ser observados, como eu te citei, a observação do que tem de eventos, festa e tudo mais, mas também a questão de segurança, importante é saber quem está entrando, né? A questão também de que se você tem um hóspede, ele está alugando ali, ele espera um determinado nível de serviço, padrão, né? Que então você tem que ter vistorias frequentes, tem que saber se o ar-condicionado está beleza, a roupa de cama tem que estar perfeita. Então, esse processo é uma coisa que a gente engloba também. Hoje, a Carpe Diem Homes tem em torno de 110 funcionários para operar isso tudo. Então, ou seja, a gente cuida mesmo. Eu tenho a pessoa da limpeza. Ela é funcionária, a gente não terceiriza. Perfeito. Então, ela usa EPI, material é de primeira, né? Todo controle que se tem da qualidade, que é vistoria, limpeza, é tudo registrado, aplicativo, com tecnologia. Então, a gente sabe exatamente como está o apartamento, como vai ficar o apartamento para o hóspede chegar e como ficou depois dele sair. Né? A gente estava até tratando agora recente um caso que aconteceu no imóvel que teve um dano na televisão, mas é na hora, não espera, a gente cobra. Sim. Cobra, mas foi sem que não tem, eu entreguei funcionando, preciso receber funcionando, tem né? que Então, sentido. Esse papel aí é papel bem operacional, bem operacional, e a gente desce nesse nível e o suporte é 24 horas. Então, o proprietário realmente não recebe nenhuma ligação do hóspede, ele nem tem contato. Então, é feito para aquele perfil de proprietário, o corretor também que trabalha muito com o perfil de proprietário que é investidor. Então, esse produto com a Carpe Diem destrava esse perfil de proprietário. Pode ser o investidor estrangeiro, pode morar em outro país. Então faz com que o corretor saia da barreira de eu preciso vender para o pernambucano porque ele vai querer colocar na locação de temporada e ele vai cuidar. Não. Pode vender para o Brasil, pode vender para o mundo inteiro, porque tem uma empresa, né, escolhida pela Rio Aves, depois de um processo ali longo de conversa com outras marcas, e a gente teve a oportunidade de estar junto com vocês pelo nosso histórico, que são mais de 1.000 unidades já administradas no Nordeste. Ah, que maravilha. Eu acho que justamente você vai estar trazendo, agregando tanto para o proprietário, né, para o corretor que vai estar fazendo justamente essa ponte, né, entre o proprietário em si, entre a Carpe Diem e a Rio Ave, né, juntando aí essa tríplice, né, e também até para quem está trabalhando na tua empresa ter essa segurança, né, quando você falou aí que traz um aplicativo, que traz uma forma de manter essa segurança, de garantir esse padrão, então todo mundo sai ganhando, o hóspede, né, o proprietário e, claro, o teu funcionário também, de ter a segurança, né? E além da tudo, o nosso time de vendas, né? Que eu acho que o time de vendas nosso, a pergunta que eles mais escutam é beira-mar, é beira-mar, é beira-mar, eu queria um beira-mar. Totalmente. Então, assim, você tem um apartamento extremamente bem localizado como o Vivan, certamente é uma garantia de uma venda bem avançada, uma locação bem avançada, porque o hóspede, se ele tem tantas opções, porque ele não vai escolher, então, um beira-mar? Ele vai escolher. É preferência, não tem jeito. Né? Então, assim, é um produtaço e, de fato, a gente destrava aí, como eu falei, o acesso desse corretor ao proprietário. E o corretor, uma coisa que é legal o corretor, ele quer novidade e ele precisa, como corretor, se atualizar. Então, tem duas coisas aqui que eu quero citar. O corretor, quando leva uma solução para o proprietário, ele está dando um show de bola. Por quê? Não é só a venda, não é vender. Vendi, fiz o contrato, agora com a consultora. Não, peraí. A gente está falando, no mote da campanha do Vivan, do conceito do produto, que o Vivan tem um perfil de locação de temporada, ou seja, quem está comprando vai ter interesse em colocar para alocar. Exatamente. Em partes, alguns, talvez a maioria. E o que acontece? Tá, mas e aí ele comprou e depois que ele recebe, ele não sabe para onde vai? A continuidade da venda é muito importante. A continuidade, depois que ele recebe, o que acontece? Então, a Carpe Diem vem como uma solução para o corretor, para que o corretor possa destravar essa rentabilidade que o proprietário buscou na hora de comprar. Essa é uma das coisas. Perfeito. A outra coisa mais interessante aí é que o corretor pode aumentar sua conversão de vendas envolvendo a Carpe Diem no processo de vendas. E eu já cansei de atender o corretor que ela está no meio da reunião com o investidor e me liga.
Samuel, eu estou aqui com o investidor e eu preciso que você dê uma palavrinha com ele porque ele está querendo saber sobre a locação. Sim. Passa o telefone, a gente conversa um pouquinho, explica e ele fica seguro que vai comprar e que depois vai ter alguém para administrar. Então, a conversão do corretor aumenta e o proprietário fica mais tranquilo que comprou e vai ser uma coisa organizada. Porque esse negócio tem que ser organizado, senão não dá certo, sabe? Porque é muita gente, o volume é grande. É muita coisa. É mais um argumento de venda, né? Que o corretor pode estar utilizando, passando uma segurança, passando, né, essa credibilidade para o nosso cliente. É muito importante você salientar esse ponto, porque muitas vezes é apenas o que está faltando, né, para o investidor falar, não, eu vou investir ali o meu dinheiro, né, eu vou investir o meu... o patrimônio não é uma coisa que assim, você sai testando. Não, tem que fazer uma decisão assertiva, a venda sempre é muito consultiva, vamos escolher um produto. E é aquilo que eu te falei, quer um argumento maior do que o hóspede sempre está perguntando aonde que é. Exatamente, a localização. Beira-mar, né? É pé na areia, como é que funciona, é perto da praia, o que eu tenho ali e tal, tranquilo. Nossa, tem de tudo. Exatamente. Você tem tanto um acesso no rio dali do Vivan, você tem um acesso fácil para a Ilha do Leite, subir para outra região, Zona Norte, como você já tem uma saidinha ali, Domingos Ferreira pegou, você tem Boa Viagem, você faz tudo. Exatamente. Então, assim, localização inquestionável. Né? A gente está localizado ali beira-mar, né? Então, é uma localização altamente privilegiada, com um empreendimento que já tem história aqui na região, né? O Vivan é o retrofit do antigo Recife Praia Hotel, então ele vem com vários diferenciais, né? A gente tem o cuidado, por exemplo, ali de toda uma estrutura que vai ter vista mar em praticamente todas as unidades. Isso agrega muito, né? Com certeza isso é um diferencial para o cliente que está vindo aqui para a região, seja para utilizar por motivos profissionais ou, né, por motivos de férias. Com certeza isso é algo que agrega muito valor, né, um empreendimento. Isso é algo que é procurado pelo cliente. Sem dúvida, o próprio fato de, assim, a escolha do ponto para um hotel no passado já mostra que ali tinha uma demanda. Isso. E assim, o turismo business, ele é muito forte aqui em Recife. Isso. E esse turismo business, ele é muito legal porque ele encaixa com o turismo tradicional. Então a gente tem o hóspede perfil no meio de semana mais business ali, e a gente tem o turista tradicional. E Recife, como um polo, um hub aéreo, a gente tem muita venda de pacote, sabia? Então o que fica legal quando você tem uma venda de um pacote da Azul através da Carpe Diem, dos parceiros de conexão da Carpe Diem, da Decolar, a gente é top vendas Decolar, como Vacation Rental. Então a venda, ela acontece junto com a passagem aérea. E não se compra uma passagem aérea, assim, geralmente, do turismo tradicional, para você passar menos de 5 dias. Exatamente. Né? Então, entre 5 a 7 dias, a gente tem o hóspede de turismo, você tem o turismo tradicional de negócios entre 2, 3 dias ali, beleza. E você tem um outro turismo também, que é o turismo quem vem no consulado, vem tirar um visto, é 1, 2 dias também. E aquele turista, para adicionar esse daí, que é o de passagem. Ele vem para Recife 2 dias, vai para a praia e volta a Recife. Ótimo. Também a gente então consegue atender ele tanto na ida como na volta, é uma beleza, sabe? Então perfeito. Funciona muito bem. Consegue englobar todos os tipos aí de hospedagem, né, de temporada. Só que o giro é alto, né? Então por isso também que a gente tem que estar preparado lá com estrutura, lavanderia, parte de serviços toda sempre é nossa, pronto, né? Sempre pronto. Perfeito. Ah, que maravilha. E Ayla, tem um detalhe importante para o Vivan. A gente acredita que o valor agregado dele, pela localização, pelo conceito arquitetônico, né, essa maravilha que a gente tem lá desde histórica, né, ali, e esse retrofit muito bacana, com arquitetos conceituados, e agrega um valor que vai fazer com que a diária ali seja um diferencial, sabe? Exatamente. Então, assim, é diferente. E aí tem uma coisa muito importante, que é que o corretor e o proprietário investidor têm que ter ciência, que é investir sem dor de cabeça até com a questão da mobília. Porque nós temos uma solução desenvolvida junto com os arquitetos e junto com a Rio Ave, que a gente consegue entregar um pacote de mobília, ou seja, o apartamento para esse investidor, inclusive o que mora fora, o que é o de fora do Brasil ou de fora do Recife, ele consegue receber o apartamento dele pronto. Nossa. Não a parte das chaves, né? Ele recebe as chaves e a gente já começa a fazer a mobília, né? Sim, sim. Recebe as chaves, a gente entra com os móveis e entrega tudo pronto para ele. E não é aquele móvel planejado só.
Eu estou falando de entregar geladeira, sanduicheira, cafeteira, utensílios de cozinha, sofá-cama, móveis planejados, que é a solução do Carpe Decor. Sim. O Carpe Decor é a solução de decorados da Carpe Diem para esse cliente que é um investidor e entende a importância do seu tempo. E não quer ali nem se correr atrás com isso, mas as nossas soluções são muito bem pensadas, porque se a gente sabe quem é o hóspede, afinal, quase 200 mil hóspedes atendidos, 50 mil reservas concluídas, então a gente consegue entender qual que é o perfil do hóspede do Vivan. E aí entregar para ele uma solução de decorado para esse proprietário que já atenda às necessidades desse hóspede. Tudo da forma mais eficiente possível, gerando a menor manutenção possível, ou seja, cuidado no projeto também para que não tenha itens que vão necessitar de reposição. Então a gente é sempre muito cuidadoso no Carpe Decor e é uma solução que a gente traz para o corretor também, para que o corretor possa agregar valor no produto, né, nessa venda também, lembrar daquele cliente que é de fora, levar para ele essa solução, tanto da administração como o Carpe Decor, e a gente tem excelentes aí planos de incentivo para o corretor. Maravilha. Que pode entrar em contato com a gente para conhecer mais. Então o corretor tem as vantagens aí de levar mais comodidade para o proprietário, tanto com a administração como com a solução do Carpe Decor. Perfeito. Então aí mais do que uma entrega, uma excelente entrega, né? Vocês garantem aí uma excelente entrega, não só de administração, como também da parte de mobiliários, não é isso, como você estava trazendo, né? O Vivan, ele vai ter diferentes formas de viver, né? Ele tem vários tipos de modulados, então acredito que vocês trazem uma adaptação em cada uma dessas realidades, certo? Isso, a gente entendeu cada uma das plantas, Perfeito. Cada uma das tipologias do Vivan, e a gente já tem projetos para a maioria delas. Então, as plantas que o proprietário, o investidor ou o corretor que estiver interessado, é só entrar em contato com a gente, consegue ver as tabelas dos decorados através de cada tipologia e também, né, aquele proprietário que resolveu morar e quer fazer um apartamento personalizado, a gente também atende. Aí é um caso onde ele vai sentar com o nosso arquiteto, sem custo nenhum, vai explicar, vai entender o que precisa. E diferente de outras soluções, onde ele tem um arquiteto, mas ele compra um móvel planejado aqui, compra um item ali, compra outro item lá, e tem aquela correria de última hora na loja para deixar tudo pronto, né? Não, com a gente não. A gente pode fazer o decorado personalizado, eu quero um nanoglass aqui, eu quero ripado ali, tudo bem. E a gente consegue entregar da mesma forma um apartamento limpo, pronto para ele entrar sem dor de cabeça. Isso aí eu acho que é fundamental. Por tudo que a gente está trazendo, né? Falando aí de investidor, falando de quem vai morar, falando principalmente do corretor, né? Que por trás disso tudo é a nossa principal ferramenta, né? Para levar para o nosso cliente, para esse investidor, para esse futuro proprietário, mais esse diferencial, mais essa facilidade. Isso, e a Rio Ave se preocupou com isso, trazendo isso para o corretor e trazendo assim essa comodidade completa para o proprietário, que é um proprietário de perfil investidor, que gosta de olhar números, e números a gente tem, de números a gente entende, para conversar com esse proprietário, que eu convido todos os proprietários e corretores para um bate-papo, sem compromisso nenhum, para que a gente possa abrir os números de Recife e abrir o endereço do Vivan e discutir sobre o potencial de rentabilidade, criando uma estratégia de início. O tempo passa rápido, né? Exatamente. O tempo voa mesmo, assim, quando é fé já é 2025. Já estamos aí quase e correndo perto para a nossa entrega, Exatamente. Né? Então, assim, quanto antes a gente começar a se preocupar e pensar nisso, melhor. Pela uma estratégia muito mais calma, né, de se executar essa fase final, como também pela forma de pagamento do móvel planejado, do pacote de decorados, né, que a gente consegue fazer um financiamento mais extenso para ele, que começa agora e vai até 12 meses depois da obra, por exemplo. Que maravilha. Então, uma tranquilidade também nesse ponto, então, quanto antes, melhor para o proprietário. Com certeza. E nós já seguimos aí para breve entrega do Vivan, né? Ele vai ser entregue agora em novembro de 2025, então a gente está aí correndo contra o tempo já. Então, quanto antes você puder trazer o seu cliente, trazer o seu investidor, né, falar um pouco mais sobre Carpe Diem, falar sobre os detalhes de entrega, né, de diferenciais, eu acho que é importantíssimo. Isso aí, a gente está super à disposição dos corretores, tá? Então, os nossos contatos, nossos canais super abertos também para que o corretor possa entrar em contato conosco,
bater um papo e trazer, né, para a mesa o proprietário potencial para discussão, ou o proprietário que já adquiriu, que ele possa trazer para discussão sobre o decorado também. A gente é super aberto e a gente pode fazer reuniões tanto presenciais como reuniões online, rápidas ou ligações também, da melhor forma possível para a gente fazer com calma, né? A entrega está aí, mas sim é importante a gente já acelerar mais rápido aí para cuidar desses últimos detalhes, para a gente aproveitar o melhor que o Vivan tem para oferecer para o investidor de locação de temporada, o investidor imobiliário. Perfeito. Então, Samuel, você tem mais alguma colocação, algo que você acha interessante ressaltar, fora tudo que você já trouxe de maravilhoso aí sobre o Carpe Diem, né? Sobre a Carpe Diem? Sabe o que eu acho? Que eu acho que é importante a gente citar sobre o potencial e o próximo passo que o mercado turístico vai viver aqui em Pernambuco. Então a gente tem uma região que está em alta, uma região com belíssimas praias, é realmente uma cidade com uma economia pujante. A gente sabe do potencial aqui econômico do estado, sempre com muitas obras, sempre com muitas indústrias, muitas empresas, e eu realmente acredito que aqui a gente está com um produto que une o mix do melhor que Pernambuco pode oferecer em questão de localização dentro de Recife. Então, é um produtaço. A gente sabe a importância de agora dar o próximo passo da maneira correta, tá? Porque na locação de temporada, quando a gente dá um passo que não está planejado, quando a gente faz dali de qualquer maneira, a gente pode perder as melhores oportunidades. Já imaginou um carnaval, Ayla, em um anúncio, sem um tempo mínimo de 5 noites, você alocar um carnaval da segunda para terça, você matou um pacote de 5 noites, não faz sentido. Exatamente. Você pegar um Réveillon e você não aproveitar mínimo 7 noites, então a alocação de temporada tem certas nuances, eu preciso restringir determinadas datas de entrada, eu preciso criar pacotes, e a distribuição nesse mercado, muita gente acha, eu coloco no Airbnb, está resolvido. Não é. O Airbnb representa 30% das locações aqui em Pernambuco. A gente tem a Booking como líder, então a gente consegue estar presente também em Booking. Então, fazer um portal só não muda o ponteiro. Tem que estar Booking, Airbnb, Expedia, Decolar, Hotéis.com. Inclusive, também a gente vende através do nosso portal direto, carpediemhomes.com.br, e isso também representa uma parcela significativa das vendas, que é o nosso time de vendas ali no WhatsApp e no telefone. Maravilha. Então, sim, a maior distribuição, quanto maior for a distribuição, melhor. E esse papel envolve tecnologia. Então, a gente convida todos os corretores e todos os proprietários para conhecer a Carpe Diem de perto, conhecer o quanto a gente é aficionado por dados. Eu sou engenheiro de produção, minha especialização é em análise de dados. E eu acho que a gente juntou uma coisa que eu gosto, que é turismo, né? Quem não gosta, assim, de estar entendendo o que esse mercado traz de oportunidades. E a gente pôde, então, embalar o melhor da tecnologia de fora. Estou falando mesmo coisa de Estados Unidos, Europa. A gente trouxe, junto com as melhores ferramentas e soluções também, para Rio Ave. Maravilha. É isso. Então, você que é corretor, que tem interesse em saber mais detalhes sobre como vai ser o funcionamento da Carpe Diem, sobre os diferenciais e vantagens que ela vai estar oferecendo, entre em contato conosco, não perca essa oportunidade, porque, como o Samuel falou, o tempo está correndo. Tá bom, gente? A gente fica à disposição de vocês. Muito obrigada pela tua presença, Samuel. Eu que agradeço pelo convite. Nós ficamos à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas, né? Não perca tempo, entre em contato conosco, entre em contato com a Carpe Diem. Vai ser um prazer, né, poder fazer negócio com vocês.